Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu tenho como objetivo aqui de trazer um assunto que é bem importante, a herança imobiliária, né? Sobre essa grande questão, né? Eu estou herdando ou estou para herdar, né? Vários imóveis, né? Alguns imóveis, e o que eu faço com isso, né? Qual que é a melhor forma de agir frente a essa situação, tá? Antes de eu começar o vídeo, eu quero apresentar um pouquinho quem é que é a gente aqui, né? A Brandalis Imóveis, ela tem mais de 60 anos no mercado, né? Atua com muita clareza, né? Com muita autoridade, com muita responsabilidade frente aos clientes para ajudar eles, né? Em diversos serviços imobiliários, né? Então a gente tem toda uma parte aí, né, de administração das locações, parte de gestão de vendas, intermediação imobiliária, parte de avaliação imobiliária, né, a parte também de consultoria imobiliária, parte de desenvolvimento de negócios e produtos imobiliários, assim como também toda a parte de regularização imobiliária, se for necessário, né, para desenvolver qualquer um desses negócios aí no mercado. Então, o que acontece? A gente precisa entender que quando você, né, tem uma herança, né, ou está ganhando uma herança, você tem que entender que ela é um ativo, né, ao longo do tempo, né, seja o pai, a mãe, os avós, quem for que foi, ele pegou um valor que recebeu em dinheiro, né, e aí acabou levando como investimento isso para a construção de um ativo imobiliário. Então a gente precisa entender que teve uma transformação, né, de valores, de dinheiro, de riquezas, de produção que foi feito para um ativo. Então a gente tem que entender que essa qualidade do ativo imobiliário ele está totalmente relacionado à capacidade desse ativo gerar receita para a família, né, ou para a empresa ou para a pessoa. Então é importante ter esse entendimento que eu tenho um ativo bom ou tenho um ativo ruim. Eu recebi uma herança, ela é um ativo ou um passivo, né? A gente está aqui querendo trabalhar e ajudar, né, os clientes, e aqui no vídeo dá essas orientações, para quem está interessado em ter ativos imobiliários. A gente tem que entender que a riqueza ela é gerada através de renda, tá? Da valorização ou da venda daquele patrimônio, tá? Então, eu gero riqueza para mim vendendo ali um terreno, uma loja, uma casa, uma sala, pegando aquele dinheiro, né? Então eu transformo e pego ele. Então, vendi por mais do que eu comprei, gerei um ganho aí, ou através então da valorização, né, aquele patrimônio, ele ao longo do tempo vai valendo mais, ou através da rentabilidade que aquele patrimônio me dá. Tá? A gente também tem que entender que o melhor dos cenários, que é o que a gente mais trabalha, é uma combinação entre a valorização e a questão da rentabilidade. Isso são as estratégias aí que os maiores investidores do mundo, né, as pessoas com grande riqueza, fazem. O que acontece? Ao mesmo tempo que aquele patrimônio me dá renda, né, me dá receita recorrente, aquele ativo me gera um valor mensal ou anual, dependendo de como essa distribuição de valor é feito. E também, ao longo do tempo, esse ativo ele valoriza. Então, se tu tem um ativo imobiliário, tá, que ele só valoriza, pode ser muito bom. Mas tem que entender qual que é a estratégia por trás disso e, ao mesmo tempo, tem que entender que essa receita, ela vai, que daqui a pouco tu não está ganhando nela, a valorização compensa. Tá? Então, é legal de fazer isso. E aí o que acontece? O processo de venda também tem que ser bem feito e bem entendido, porque o processo de venda muitas vezes ele pode acontecer de gerar alguns passivos ou alguns custos que você vai ter que pagar, né, e talvez diminua a rentabilidade, né? E também a gente tem que entender que quando a gente fala em construção de patrimônio, ou manutenção de patrimônio, e principalmente de ativo imobiliário, é que esse valor que tem a negociação, ele deve ser reinvestido em algum outro ativo que vai gerar uma maior valorização ou uma maior rentabilidade.
tá? Então, tem que ser feito de uma forma inteligente, tá? Qual que é um framework aqui? Qual que é uma coisa que tem que ter sempre em mente se tu tá pensando o que fazer, por onde ir, como é que eu começo, tá? O início sempre é importante entender o que é esse patrimônio que eu tenho, né? Quais são esses ativos, onde é que eles estão, o que eles valem, né? Qual que é o valor de venda real deles, não aquela coisa que o vizinho está pedindo tanto, escutei não sei o que, não. Qual que é o valor de venda, né? Se eu quiser realizar esse ativo, em quanto tempo, por quanto que eu vendo ele, né? A gente tem que entender que o prazo médio de venda, né, em mercados que trabalham mais com informação, em decisões de mercado, como os Estados Unidos, o tempo médio de venda de um imóvel é inferior a 3 meses, né? No Brasil, onde tem muito essa questão, meu vizinho está pedindo tanto, eu quero pedir, ou eu tenho um valor sentimental naquele bem e peço tanto. O tempo médio de venda de um imóvel no Brasil é mais de 1 ano, né? Então é 4 vezes superior a isso. Então a gente tem que entender aqui qual que é o valor de venda. É isso que a gente vai fazer, que a gente faz para os nossos clientes através do dossiê patrimonial, né? Que é uma análise estratégica, né? De como é que aquele imóvel, como é que aquele patrimônio ele tem rentabilidade, liquidez, como, né? A gente dá uma visão inicial, né? Do que o cliente, o proprietário tem. A segunda questão é a gente ter uma visão de estratégia, né, desses imóveis, né, desses ativos, né. Então, o que acontece? Não adianta a gente querer resolver as coisas olhando para o hoje, né, ou olhar o cenário das coisas no hoje ou no curto prazo. O investimento imobiliário ele sempre tem que ser visto a médio e longo prazo, porque ele vai se transformando ao longo de meses e anos, né? Então a gente tem que olhar. Às vezes um imóvel que está lá isolado, né? Que talvez tu olhe e diz, mas não faz sentido fazer isso aqui. Daqui a pouco é interessante de guardar aquele imóvel para o futuro, porque daqui a pouco uma evolução, né? Uma expansão urbana está acontecendo lá e aquilo ali pode ser interessante, dependendo também como é que está sendo tributado. Está sendo tributado como área rural, está sendo tributado como área urbana. Então, essa questão tem que ser vista de uma forma estratégica. Né? Não, eu quero transformar tudo isso aqui em renda. Aí, beleza, então a gente primeiro lá tem essa questão da visão, né, da avaliação dos imóveis, entender, fazer um inventário. Também aí pega esse inventário, entende qual que é a estratégia, né, qual que é os meus próximos passos, o que eu quero, né? Aí a gente, em cima disso, vai construir um plano de ação com base na estratégia que tu tem para gerar. Não, estou precisando de um dinheiro, porque eu quero fazer isso, aquilo. Ok, então vamos olhar aqui para fazer uma liquidez no bem que daqui a pouco for mais interessante fazer, baseado em dados e em racionalidade, tá? Então aí a gente vai ver essas questões, muito comum, né, em imóveis de herança ter apartamentos antigos, salas em condomínios antigos, que muitas vezes o condomínio, né, ele faz com que o valor do aluguel seja inferior, então ele não te dá uma rentabilidade muito interessante, e também muitas vezes, principalmente nos residenciais mais antigos, uma manutenção cara que também compromete a rentabilidade. Então muitas vezes é interessante fazer essa realocação de ativos. Depois, a gente tem também o que acontece. A partir do momento que eu entendi o que eu tenho, fiz meu inventário, fiz meu dossiê, eu tracei uma estratégia, comecei com um plano de ação, escolhi fazer realocações, porque tu tá olhando, a partir do momento que tu herdou, tu tá agora, ou a família herdou, né? A gente tá, qual que é o nosso movimento agora? E a gente fazendo isso de forma estratégica, a gente vai fazer realocação normalmente. E aí, depois disso, vem essa questão, agora eu quero tirar proveito desses imóveis no sentido de trazer a rentabilidade. E daí, para fazer isso, tem que ser feita uma gestão bem profissional disso, porque os desafios são cada vez maiores, né? Não só no Brasil, em diversos países. O Brasil ainda está bem atrasado frente à Europa, Estados Unidos, onde a gestão é muito mais profissional, uma gestão mais inteligente, né? Tributária, fiscal e também de manutenções, principalmente preventivas, que acabam por diminuir, né, essa perda de dinheiro ao longo do prazo, ao longo do tempo, tá? A gente tem, então, também a importância de ter feito tudo isso é
tempos em tempos, ciclos em ciclos, fazer uma reavaliação, né, uma análise patrimonial. Então a gente sugere aqui uma vez por ano, né, fazer uma reanálise para poder tomar as decisões para o longo prazo. Então a gente tem que entender que um ativo imobiliário, ele é como qualquer outro ativo. O ativo pode ser um negócio, uma empresa, ele tem que ter uma intencionalidade, né, dentro de uma estratégia e essa revisão e essa gestão de forma profissional. Quais são os principais desafios que a gente vê frente a isso, tá? A primeira delas ali é conseguir identificar quais são as ameaças e oportunidades frente aos ativos atuais. Ou seja, o que acontece? Se tu não vive o mercado imobiliário, muitas coisas vão mudando, como legislação. Por exemplo, vamos falar aqui da nossa cidade. A cidade, daqui a pouco, tinha uma época ali que tinha um aeromóvel, o prefeito, quero botar um aeromóvel. Diversas avenidas que tinham um índice de 2, 2,5, ele trouxe para 1, ou seja, o potencial construtivo naquela região baixou. Por consequência, os imóveis baixaram de valor. Às vezes tem uma previsão de aumento de IPTU que é muito maior. Então, tem diversas situações que vão acontecendo, tanto na parte imobiliária, mas como também a gente fala, daqui a pouco a cidade está expandindo para esse lado, ou está vindo um shopping, um mercado. Isso quem vai trazer essas informações é quem está no mercado, é o profissional do mercado, tá? A segunda questão é a precificação adequada do imóvel, que esse é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas. Eu tenho certeza, a partir do momento que vai conversar com diversos corretores, cada um vai falar de um jeito, porque hoje ainda 99% do mercado chuta preço, né? E aí a gente, quem é dono, tem que entender que a avaliação e a precificação não é para agradar a si mesmo. A precificação é para entender qual é o valor desse meu ativo real, goste eu ou não. Terceiro item, a clareza na rentabilidade média e futura do ativo, né? Então, com base em precificação adequada, tanto de venda quanto de aluguel, e entendimento, né, arquitetônico e de engenharia do imóvel, é importante a gente entender essa rentabilidade. Sempre entendendo que, em média, o imóvel ele sempre vai ter uma rentabilidade a longo prazo, tá? Então, um dos grandes desafios é, quando a gente tem pico de ações em bolsa ou juros muito altos, às vezes nesses picos, o pessoal olha para os imóveis e diz, não é um bom negócio. Mas como tudo é cíclico, ele vai lá embaixo, os juros e o mercado de ações, né? E aí o mercado imobiliário volta a ser uma coisa interessante. Então, quando a gente pega uma média histórica no Brasil, a valorização imobiliária ela vence todas as aplicações a longo prazo, tá? Então, também a gente tem que ter essa visão de longo prazo para não, né, entrar no modismo atual de querer ficar trocando e tendo custos desnecessários de transição de ativos, né? Então, a gente tem que entender que fazer uma construção de longo prazo, olhando rentabilidade, uma rentabilidade dentro do mercado, ela não vai ser uma rentabilidade excessivamente alta. A gente tem sim oportunidades, a gente sim ajuda a construir ativos que vão se valorizando, mas isso são oportunidades que surgem e exige calma nessa construção e exige uma consultoria profissional para isso, né? Esse penúltimo item ali, que é uma análise técnica confiável, é um item muito importante porque pouca gente tem uma capacidade de fazer uma análise técnica sobre um mercado como um todo, né? E aí a gente aqui estuda muito o mercado, a gente tem mais de 60 anos, a gente utiliza diversas ferramentas e a gente vive o mercado o tempo todo, se relaciona e a gente consegue ter uma mensuração, uma qualidade de informação muito assertiva. E aí, como a gente está aqui, muitas vezes sendo contratado pelos clientes, a gente está aqui para dar uma consultoria baseada no que precisa ser dado. Muitas vezes pode ser que não agrade, mas que a gente precisa posicionar, né, e dar o feedback aí qualificado para o proprietário, para o herdeiro, para o investidor entender e decidir, né? Ele decide qual que é a melhor forma de tomada de decisão. E a gente acredita que isso é importante porque a gente precisa sempre, para ter uma rentabilidade boa, né, uma tomada de decisão racional, né? Então, isso é o nosso trabalho muitas vezes para ajudar o cliente
a tomar uma decisão racional, né? Fazer apontamentos que às vezes não agrade, né? Trazer informações que o cliente não conhece, tá? E aí, quando a gente vai falar em tomada de decisão, que é o ponto mais importante aqui, né? Não adianta a gente falar e não tomar nenhuma decisão, a gente tem que tomar a decisão e correr risco, isso faz parte de quem tem, né, os ativos, quem tem propriedade, independente que seja. A gente está falando na primeira questão ali, que é essa questão de decisão emocional versus a decisão racional, tá? A gente, então, nosso trabalho é trazer um apoio à decisão racional, enquanto é natural, quando a gente fala em herança, a decisão emocional, né? Porque isso vai estar bastante carregado ali em questão de histórias, de vínculos afetivos, tudo mais. E aí o mais comum é a decisão, né, ser muito baseada em emoção, e aí ela não é, na maioria das vezes, a melhor decisão a ser tomada, né? Então é importante a gente estar atento a isso e usar esse suporte, né, de uma consultoria especializada para trazer esse outro viés, trazer esse outro lado e fazer essa união, né? E muitas vezes também algumas famílias têm muitas brigas, né, internas, às vezes tem alguns conflitos, e nesse momento aí também é importante trazer alguém externo, né, para fazer uma contribuição, um estudo técnico, né, como a gente faz lá no nosso dossiê patrimonial. A gente também acaba entrando para a tomada de decisão, entregando, né, uma gestão profissional no sentido da gente entender e ter as informações de qualidade que está ali embaixo para poder tomar a melhor decisão. Então, assim, se vai tomar uma decisão baseada no achismo, ela tende a ser mais emocional e ela tende a ser pior, né? Então, tendo uma decisão, tendo uma consultoria, tendo números, tendo dados, tendo alguém trazendo isso, sendo do mercado e não envolvido nas questões todas, a decisão com informações de mercado, a decisão tende a ser melhor, tá certo? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo é essa reflexão, é um pouco do framework, de como a gente vê essa questão, de como a gente assessora nossos clientes nesses processos de tomada de decisão quando a gente fala em ativos imobiliários. A gente tem mais de 60 anos de mercado, a gente trabalha muito nessa parte de gestão imobiliária, né, gestão de carteiras com clientes, com grandes clientes que têm grande patrimônio, assessorando nesses processos, né, de compra, de venda, de administração, de gestão, e também nessa parte de consultoria, quando a gente entrega aí e faz esses estudos patrimoniais. Então, se você também quer saber mais e ficou interessado e acha que a gente pode ajudar, entre em contato com a gente. Mas esse vídeo está aqui, é um vídeo que a gente está fazendo aí para ajudar você nesse momento aí a pensar qual caminho tomar, quais são os próximos passos, e a gente fica à disposição. A gente se vê no próximo vídeo.